Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, este sábado, 7 de março. Vamos começar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, governador do nosso planeta amado, a espiritualidade amiga, que nos dão todo o suporte, todo o apoio, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores. E primeiramente nós vamos te agradecer, Pai, pela vida, pela nossa criação, por esta existência, esta reencarnação, este dia que se inicia, mais esta oportunidade bendita. Que seja um dia de muitas realizações ou de pequenas realizações, mas aquelas que, independente da grandeza, possam nos modificar a essência. Possamos modificar a nossa essência para o bem, para ficarmos um pouquinho mais parecidos contigo, Pai. E neste momento, queremos pensar, levar o nosso pensamento aos nossos irmãos que estão num momento difícil, em guerras, que todos nós possamos contribuir um pouquinho, levando o nosso pensamento, projetando a nossa boa vontade, para que esses irmãos sejam amparados em suas dores físicas, em suas dores morais. Caminha entre os nossos irmãos, Jesus, Mestre e Amigo, e leva a eles o consolo tão necessário. E que da nossa parte, além da prece, nós possamos fazer o máximo pela paz no nosso entorno, para que assim aos poucos a paz se irradie pelo nosso planeta e finalmente possamos ter um lar mais tranquilo. Por enquanto, fortalece a nossa fé, Pai, e que possamos ser instrumentos, simples instrumentos da Tua Palavra e da Tua vontade. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, e que assim seja. Muito bem, vamos abaixar um pouquinho a nossa Ave Maria. Vamos a um estudo, a uma reflexão. Perdi o meu lápis, achei. Vamos lá, vamos ver o que nos vem hoje. Então vem aqui, capítulo 23, que fala da estranha moral. Esse capítulo 23, estranha moral. Deixem os mortos enterrarem seus mortos, item 7. Vamos ver o que nos vem aqui. Então, capítulo 23, item 7. E começa assim. Jesus disse a um outro: segue-me. E o outro lhe respondeu: Senhor, permita que eu vá primeiro enterrar meu pai. Ao que Jesus lhe disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Mas quanto a você, vá e anuncie o reino de Deus. Isto está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. E aí no item 8 vai dizer assim: o que podem significar essas palavras de Jesus? Deixem que os mortos enterrem os seus mortos? As considerações anteriores nos mostram que estas palavras não podiam ser uma censura a um filho que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo do seu pai. Portanto, elas tinham um significado mais profundo, que só um conhecimento mais complexo da vida espiritual poderia tornar compreensível. A verdadeira vida do espírito é a vida espiritual. A vida terrena é apenas uma passagem transitória e passageira. O espírito, ao retornar à Terra, sofre uma espécie de morte,
se compararmos a vida terrena com o esplendor e a atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira e que reveste o espírito temporariamente. E pode ser comparado a uma corrente que o prende ao mundo terrestre. O espírito deveria ficar feliz quando se liberta do seu corpo físico. O respeito que se tem pelos mortos não se deve ao corpo material, e sim à lembrança do espírito ausente. É semelhante ao respeito que se tem pelos objetos que lhe pertenceram e que são guardados com carinho por aqueles que lhe querem bem. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo, e Jesus o ensina dizendo: você não deve se preocupar com o corpo, pense antes no espírito. Vá ensinar o reino de Deus. Vá dizer aos homens que sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é somente lá que se vive a verdadeira vida. Muito bem. Esta passagem tão intrigante não podia estar em outro capítulo do Evangelho que não o capítulo Estranha Moral. Nós já conversamos aqui um pouquinho, outras vezes, que Allan Kardec, né? E ele fez um capítulo chamado Estranha Moral para colocar nele todas estas passagens que nos suscitam essas estranhezas, essas dúvidas. Quando a gente lê Jesus dizendo: deixem que os mortos enterrem seus mortos, fala para o filho, né? Que o filho disse assim: eu quero te seguir, mestre, mas eu vou lá primeiro enterrar meu pai. E Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. A gente fica, mas como que Jesus ia dizer? Parece que, quando a gente faz uma interpretação rasa, que Jesus está dizendo que não precisa dar importância para o pai. Mas é claro que isso vai contra todo o restante que Jesus ensinou, então fica claro que tem mais aí do que parece ter. Jesus aproveitou para dizer que era para ele ir, sim, enterrar o pai, né? Mas que ele aproveitasse e já levasse a boa nova, os ensinamentos que ele tinha aprendido. Que ele fosse lá, sim, enterrar o corpo físico do pai, mas cultuar a existência do pai com amor e falar aos outros que mais vale a vida espiritual, que ele aproveitasse para falar e deixar que os mortos enterrem seus mortos, aqueles que acham, né, que o corpo é só o corpo físico, que é só aquela cerimônia de ficar ali, né, porque existiam protocolos, até hoje existem. Muitas vezes a gente vai ali numa despedida de um irmão e nós vemos alguns preocupados em fazer toda uma cena, ou então de ficar falando do que aquele irmão fez e que aquele irmão não fez, por que desencarnou, por que não desencarnou, se não tivesse feito isso, se não tivesse feito aquilo. Esses são os que já estão mortos. Os que estão falando isso já morreram e estão querendo enterrar outro ali. Quem já entendeu a vida espiritual vai ficar em oração, não vai comentar nada que não tem que comentar, vai ficar em prece, entendendo que aquele irmão fez a sua passagem, que voltou para casa, e que quanto mais a gente orar com amor e verdade, mesmo que a gente não conheça, não seja da família, mas se a gente desejar com profundidade, aquele irmão vai receber aquele carinho, aquele acolhimento que vão ajudá-lo nessa nova etapa da existência dele, que é a chegada ao plano espiritual. Nós estamos entendendo o que Jesus disse quando nos comportamos assim. Agora, quando a gente vai numa despedida e fica fazendo comentário, fica fazendo, né, achando que tinha solução, aí a gente é esse morto que vai lá enterrar outro morto. Não é tão difícil assim, né? É claro que Jesus aproveitava as ocasiões para falar,
Por isso que fora de contexto e sem conhecer o mestre, a gente pode não entender o que ele quis dizer. É muito bonito, não é mesmo? É muito bonito. Ai, gratidão eterna, nosso Jesus. Muito orgulho desse nosso mestre. Ele é o nosso caminho, a nossa verdade. Vamos então ao livro dos Espíritos? Vamos lá? Nós já estamos no capítulo 1, Deus. Nós já estamos na pergunta número 5. Nós então vimos já Deus e o infinito, agora nós estamos nas provas que Deus existe. Provas da existência de Deus, pergunta número 5 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar: todos os homens trazem consigo o sentimento intuitivo da existência de Deus. Isso é uma afirmação, tem um ponto. Aí vem: que conclusão podemos tirar desse sentimento? E os espíritos vão responder a Kardec: a conclusão que podemos tirar é a de que Deus existe. Se não, de onde os homens tirariam esse sentimento? Se ele não tivesse uma base, se esse sentimento não tivesse uma base, é ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem que exista uma causa. Olha só que bonito! Nós estamos estudando aqui no Livro dos Espíritos, né, o axioma que não há causa, não há efeito sem causa, né? Da prova da existência de Deus, que é só a gente olhar o nosso planeta, o universo. Se o homem não criou, algo além do homem há de ter criado. E esse algo além nós chamamos de Deus. E aí aqui Kardec vai além. Tudo parece que Kardec afirma, todos nós temos um sentimento de que Deus existe. De onde vem esse sentimento? Aí os espíritos respondem. Vem, olha como eles falam aqui. De onde vocês tirariam esse sentimento se ele não tivesse uma base? Na verdade, eles respondem com outra pergunta. E é verdade. Vamos pensar. Nós, seres humanos, no nível evolutivo em que estamos, somos extremamente questionadores, não somos? Brigamos uns com os outros para ter razão, pela nossa opinião, mas é quase que um consenso da humanidade que Deus existe. É claro que cada um vai ter um Deus, interpreta Deus de uma forma, às vezes chama de nomes diferentes, mas todos têm dentro de si essa força que nós aqui chamamos de Deus. E se não fosse, se isso fosse um sentimento de meia dúzia, já teria sido combatido. E tanto não foi que desde o início dos primórdios, que conseguimos adquirir a capacidade de raciocinar, né, de ter o pensamento contínuo ali, nós já temos Deus como base. Os primeiros de nós lá já faziam oferendas, imaginavam que Deus eram as forças da natureza. É claro que vai evoluindo conforme a nossa capacidade, mas nós temos isso dentro de nós. Então, se não fosse, da onde viria? Em todos? É porque existe. Diz aqui de onde viria, né? Se não fosse verdade, em todos nós, ou em quase todos, quase, né? Porque tem os ateus, obviamente. Mas é muito bonito. Então, se não existe, se esse efeito que nós temos de olhar e dizer eu não tenho resposta para isso, se isso é o efeito, tem que ter uma causa que nós chamamos de Deus. É muito bonito. Vamos encerrar então? Que seja um sábado de muito amor e de muita luz. Vamos fechar os olhos e agradecer ao Pai mais uma vez por esta oportunidade, por estes instantes. Pai, nos auxilia, nos fortalece a fé. Jesus amigo, nos mostra o que podemos fazer para contribuir na obra e que nós possamos também estar mais fortalecidos, querer estar mais fortalecidos para ajudar, para nos melhorarmos e sermos instrumentos. Gratidão por hoje, que seja um dia de luz e de conforto para aqueles que estiverem necessitando.
Gratidão, nosso anjo da guarda, espíritos amigos, fiquem conosco, hoje e para todos sempre, que assim seja. Tchau, tchau.